Boa tarde a todas e todos. Obrigada, Randemba, Vivi, Paula, mais uma vez por esse convite. É um prazer estar aqui com o Benedito, com a Luísa e com o Ciro, falando de um tema tão relevante, tão importante. Hoje a gente tem a cidade preparada para os carros, para as indústrias, para as empresas, mas para as pessoas, acho que não precisa, né, afinal de contas. E acho que essa é uma discussão importante para a gente entender e deslocar a discussão para como é que, não para como a gente lida com aquilo que a gente não tem, mas como a gente constrói a cidade que a gente acredita. Eu sou o Dito, né? Sou advogado do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, né? Milito já há bastante tempo no movimento de moradia aqui em São Paulo e também advogo para o movimento de moradia, advogado popular, né? E estou acompanhando junto com a Luísa, depois nós vamos falar sobre isso, né? Essa situação, né? Então eu trouxe essa primeira foto aqui até para dialogar um pouco com esse tema, né? Do direito à cidade, né? Nós estamos acompanhando desses 60 dias, né? Porque já faz 60 dias que aconteceu o incêndio lá no Largo do Paissandu, né? Dia 1º de julho, né? Porque foi 1º de maio, 1º de julho, né? E a gente, então, está nesses 60 dias também acompanhando, né, o drama, né, da situação das famílias que estão acampadas lá no Largo do Paissandu, né? Até parte das famílias, inclusive, eu falava para a Luísa essa semana, né, alegando até agora, né, que são vítimas do incêndio, mas não conseguem ser atendidas pela prefeitura, né? Tem uma decisão judicial, depois a Luísa pode falar, porque ela é autora da ação, né, judicial, para garantir o atendimento habitacional para as famílias aqui na praça, né? Mais uma decisão que o juiz falou, olha, tem um prazo de 30 dias para a retirada dos banheiros que estão aí na praça, que foi uma dificuldade de conseguir, foi graças a essa ação judicial, né? E também a prefeitura falou para a gente a semana passada, né, Tanete, lá da ocupação Mauá, eu e a Edinalva, que é outra liderança do movimento de moradia, acompanhando essa situação também, né? Eles disseram o seguinte, assim que atender as 72 famílias, porque eles têm uma proposta só para atender 72 e não as 132 famílias que estão na praça, eles vão, né, vamos dizer assim, remover as famílias de lá, né? Então, eles estão muito preocupados, Luísa, né? E aqui queria pedir para vocês, né, até que a gente pudesse ter uma posição, já que está sendo transmitido também, né, muito forte, no sentido de pedir para que não haja nenhum tipo de violência, né, com essas famílias. Considerando que essas famílias já sofreram muita violência nesses dias aí, né? Inclusive uma mãe, né? Que no dia 6 de junho, né, também já está fazendo, mas depois de amanhã vai fazer um mês, perdeu um bebê, né, uma bebê aqui nessa praça também, nasceu morta, né? E não poderia e não deveria ter acontecido isso, né? Mas a Juliana falou, né? Depende do lugar que você está, né? Você tem um certo direito à cidade, né? Porque se esse incêndio tivesse acontecido num espaço, talvez aqui na Avenida Paulista, o tratamento certamente seria outro, né? Todo mundo teria sido colocado em hotéis, todo mundo teria sido rapidamente havido uma solução para essas famílias, né? Mas como são famílias sem teto, e como são famílias, né, muitas dessas famílias, inclusive parte delas, algumas delas já removidas de outras ocupações, inclusive ali da região da Cracolândia, segundo informação, né, do Observatório de Remoções, né? Aí a resposta, né, do poder público é essa, né? Um aluguel de R$400 por mês, um auxílio moradia de R$400 por mês, e uma solução de habitação, Deus sabe lá quando, né? Porque a gente já tem esse tipo de experiência e de resposta, né, em outras despejos, em outras remoções aqui na cidade de São Paulo. E aqui, né, alguns de vocês nem vão lembrar, porque são jovens, mas tem alguns mais antigos aqui, como eu, né? Vai lembrar, por exemplo, do antigo edifício São Vito, no centro da cidade de São Paulo, que foi demolido ali na região do Parque Dom Pedro. As famílias foram removidas em 2004, de lado do edifício São Vito. Parte dessas famílias receberam uma carta da prefeitura, todo mundo recebeu uma carta da prefeitura para ter atendimento habitacional. Mas pasmem vocês, né? Várias famílias até hoje estão com esse papel da prefeitura na mão e até agora não recebeu o seu atendimento habitacional. Porque o fato das famílias receber uma promessa de habitação não significa que elas vão ser atendidas ou vão receber o seu atendimento à moradia. Então, é dessa situação, né,
E dessa conjuntura, né, que eu queria aqui colocar, e desse lugar que eu queria falar para vocês, né? Um momento que nós estamos vivendo, né, de grave crise social no nosso país, né? Pode passar a foto, né? Porque a coisa, né? Aí tá bom, né? De grave crise social no nosso país, né? De ataque, né, aos direitos sociais, né? E de corte, né, também nas políticas públicas e nas políticas sociais, né? Corte, por exemplo, dos recursos do Ministério das Cidades, do programa Minha Casa Minha Vida, cancelamento dos espaços de participação, já que nós estamos falando aqui também de participação e construção do direito à cidade, né? Também de cancelamento, por exemplo, do Conselho Nacional das Cidades e do Processo Nacional de Conferências, né? E porque nós vivemos nesse momento, né, a emergência de um governo autoritário, né, no nosso país, né, de um Estado policial, né, que ataca, né, diretamente os direitos das nossas comunidades, como é o caso dessa comunidade lá na região, né, lá em Campinas, a ocupação Nelson Mandela, que no ano passado foi violentamente despejada e removida, né. Aqui cerca de 800 famílias perderam as suas moradias, né? E a gente tem vivido um momento, né, e acho que é bom aqui, porque tem muitos jovens nesse espaço, muitos jovens, né, um momento que nós estamos vivendo, né, cada vez mais, né, a diminuição dos espaços de mediação, quando a gente tem os processos de remoção e os processos de despejo, né, das comunidades e das pessoas que sofrem situação de despejo ou situação de reintegração de posse. E esse processo ele é cotidiano nas nossas periferias e nas nossas cidades, né? Considerando, inclusive, a situação já, né, que aqui na introdução já foi colocada, né, que nós temos hoje um déficit habitacional no nosso país extremamente alto, nas nossas cidades, né, que não se resolve, né? A gente tinha uma expectativa, né, de solução, inclusive com o próprio programa Minha Casa Minha Vida, né, para solucionar o problema da habitação no nosso país. E a gente viu, né, por incrível que pareça, né, outro dia nós estávamos numa mesa, inclusive, com a professora Ervina Maricato, né, a gente falava, como é possível o projeto Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida, ter construído 3 milhões de moradia e o déficit habitacional ter aumentado, né, e não ter diminuído, né? Então, todas essas questões, né, eu acho que são questões associadas a essa agenda que nós estamos aqui, né, iniciando esse debate, né, como nós, né, como militantes, né, do direito à cidade, né, nas mais diversas frentes, né, porque alguns atuam, né, na área de direitos humanos, alguns atuam nos direitos LGBT, alguns atuam outras frentes de defesa, né, dos direitos humanos, mas todos nós, né, temos que defender, né, que as pessoas, né, que os trabalhadores e as trabalhadoras, né, possam ter garantido o seu pleno direito, né, de acesso à cidade, considerando que nesse momento, né, milhões de trabalhadores não têm esse acesso, seja porque vivem e moram em periferias extremamente distantes, né, seja porque também, mesmo morando no centro das cidades, né, vive sobre, né, um processo de segregação, né, também extremamente violento. Boa tarde. Meu nome é Luísa. Inicialmente, eu quero agradecer o Randema, a Viviane, pelo convite, né? A gente se conheceu não tem muito tempo, mas a Defensoria tenta, né, fomentar esse tipo de parceria, a Paula pela recepção. Eu sou defensora pública, não sou acadêmica nem especialista. Acredito que me chamaram porque a maioria dos casos aqui da cidade de São Paulo passam lá na Defensoria. Eu atuo há 4 anos no Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo, que é um órgão que tem por função prestar suporte para os defensores que atuam nessa matéria e atuar diretamente em casos mais estratégicos. Eu queria falar um pouquinho, rapidamente, de alguns instrumentos jurídicos e que eu acho que tem importância nesse cenário de como fazer o link, né, da participação social com o direito à cidade, como a gente faz pensa essa participação. A nossa Constituição, o Constituinte de 88, ele disciplinou o texto constitucional, dizendo que nós, o Brasil, é um Estado democrático e essa democracia ela pode ser feita a partir de uma participação direta ou de uma representação. A gente tem só vou citar alguns instrumentos de participação direta disponíveis, né, que a população pode acessar, que a gente tem a ação popular, quando a gente tem um número de assinaturas para propositura de uma ação, a gente tem plebiscito, a gente tem alguns instrumentos
que possibilitam essa participação direta. Cada pessoa vai lá e dá sua opinião diretamente. A gente tem a participação através de uma representação, seja através das eleições que a gente tem em outubro, seja através das associações de bairro, de moradores, sindicatos, são exemplos, instrumentos que a população tem disponível de se organizar e ter a sua voz, né, a sua participação, a sua representatividade. E no texto constitucional, a gente tem um capítulo próprio que trata da política urbana, ou seja, que é um capítulo que vai falar sobre a cidade. E como que a gente faz esse link da participação, desses instrumentos de participação com o direito à cidade. Lá no capítulo da política urbana, a gente tem algumas diretrizes básicas, que é função social da cidade, função social da propriedade e um desenvolvimento sustentável que contemple o bem-estar dos cidadãos, de todo mundo, da população. Esse capítulo ele foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001. A gente já completou agora, no meio do ano, 16 anos. 16 anos não, 17, 2001, 17. Que vai regulamentar o direito à cidade, como que as cidades brasileiras elas vão ser organizadas, elas deveriam ser planejadas. Lá, no artigo 2º do Estatuto da Cidade, a gente tem diretrizes gerais. E uma das diretrizes gerais que norteiam a política urbana, o direito à cidade, é a gestão democrática da cidade. Ou seja, é justamente isso, como que a gente pensa a cidade através da participação social. Isso é uma diretriz básica, ou seja, uma das diretrizes que norteiam essa atuação, seja do poder público, da sociedade como um todo, no direito à cidade. Visando o quê? Visando aqueles princípios básicos da Constituição, que é a função social da cidade, da propriedade e o bem-estar da população. É isso que a gente tem que... É isso que a legislação e o poder público, através da observância dessa legislação, deve tentar alcançar. Então, o Estatuto da Cidade ele traz essa previsão de gestão democrática e traz também alguns instrumentos que vão ser melhor detalhados em cada município através da legislação própria, que é a legislação municipal. Plano diretor da cidade, lei de zoneamento, alguns instrumentos que vão disciplinar a cidade, a forma de organização da cidade, mas que elas devem observar essa diretriz do plano diretor, que é a gestão democrática. A gente tem, por exemplo, só a título de exemplo, né? A gente tem a previsão de um conselho gestor, conselhos, né? Que são formas também de participação da população. O conselho gestor das EIs, que são zonas de especial interesse social, como é o caso ali do perímetro do campus Elíseos, em que está inserido a região conhecida como Cracolândia, só a título de exemplo, rapidinho. Ali é umas EIs, a gente deveria ter um conselho gestor, com participação da sociedade de forma paritária com o poder público, decidindo toda forma de urbanização e de organização daquele perímetro. A gente tem... no momento da edição da legislação municipal, a gente tem a previsão obrigatória de audiências públicas, que é aquele momento em que vai ser apresentado uma ideia inicial. Eu digo inicial porque a audiência pública não pode ser só aquele momento que o poder público apresenta de uma forma bem imposta, verticalizada, apresenta um texto que não pode ser reformado, por exemplo, que é o que a gente já acompanhou em algumas cidades, como Betioga, Santos, em que há uma proposta do governo e audiências públicas que, na verdade, só camuflam uma ausência de participação, são instrumentos que a audiência pública, a consulta pública, não são instrumentos que devem ser criados só para, de uma forma rígida, que a população não participe. Vou tentar ser mais clara. Eu preciso de audiências públicas, por exemplo, que ocorram no final de semana, em dias não úteis, em horário que as pessoas não estão trabalhando, que tenha uma publicidade não no Diário Oficial que ninguém lê, nos jornais locais. Sim, são exemplos mais grotescos, mais brutos, né? A gente tem aqui na cidade de São Paulo que a gente tem
um acesso maior à informação, movimentos sociais, organizações que atuam mais de perto, então essas violações não são tão grotescas. Às vezes, né? No caso da Cracolândia é assim mesmo. Mas na metropolitana, no interior, essa violação é mais bruta. Ela, assim, não tem nenhum refinamento, essa violação da participação popular, dessa gestão democrática, né? É muito claro e aí fica mais fácil de demonstrar judicialmente, né, essas violações à participação social. Então, são instrumentos que a população pode e deve, né, utilizar para que ela tenha voz no que vai ser a cidade que ela vive. A atuação da Defensoria, que é um instrumento jurídico à disposição da população, em especial de baixa renda, mas não só, mas grupos vulneráveis, para a defesa do seu direito. Isso é totalmente possível de andar paralelamente, por exemplo, com os movimentos sociais. Eu acredito que as comunidades que têm mais chance de ver assegurados os seus direitos ou até barrar uma intervenção do Estado, uma intervenção arbitrária, são justamente essas comunidades articuladas. Essas comunidades que têm um movimento social organizado atuando na região, que facilita até a comunidade saber que existe defensoria, saber que existe Ministério Público, saber que existe lei, que está errado remover as pessoas e colocar essas pessoas na rua. E essa organização, ela possibilita uma cobrança política. Porque eu me socorro do judiciário, mas o dito, ele tem uma outra articulação. Eu queria falar do que eu estou começando a chamar de auge, queda e ressurgimento da participação, né? Acho que a participação pós-constituinte de 88, ela teve um crescimento, acho que já vinha, você pega diversos exemplos antes da Constituição, mas isso, pós-Constituição, ele cresce bastante. Um modelo de participação que talvez o orçamento participativo seja a peça mais conhecida e, em alguns casos, a mais bem-sucedida disso aqui, né? Porto Alegre é o mais famoso e, de fato, uma das poucas cidades que conseguiu com que o orçamento participativo tivesse uma porcentagem do investimento bastante significativa sendo decidida participativamente, mas, para vocês terem uma ideia, quer dizer, começa no final dos anos 80, eram poucas dezenas, umas 40 cidades tinham isso. Quando você vai chegar ali para meados dos 90, você tem uns 800 municípios fazendo isso, depois vem decaindo, caindo, até o limite em que nem Porto Alegre mesmo tem mais um orçamento participativo. Existem coisas bem diferentes, né? Esse foi um movimento super importante, tem frutos relevantes disso, mas o que eu diria é que houve um esgotamento desse modelo participativo. O esgotamento desse modelo participativo acaba gerando a redução do modelo participativo, né, um engajamento bem maior no modelo representativo de democracia, né? Aí casando um pouco no que a Luísa estava falando das diversas formas democráticas, mas ao mesmo tempo essa redução no modelo mais participativo. Aqui o que eu acho, né, já jogando um pouco aqui para o público, eu acho que esse modelo ele perdeu força também porque ele tinha um componente bastante de cima para baixo na sua forma de construção. Ou seja, o município é que precisava definir o que iria ser decidido, é o município que chamava as assembleias. Então, era algo definido pelo município, convidando a população a participar, né? Eu acho que isso, talvez hoje em dia, meu palpite é que, e
tem algumas evidências nesse sentido, de que esse modelo se esgotou, né, nesse formato. E esse é um modelo que eu acho que ele tem... por que eu acho que ele tem algum potencial de um novo formato de participação, ou participação 2.0, a gente está começando a chamar. Ele, ao invés de vir algo de cima para baixo, e não que não tem que ter coisas de cima para baixo, tem que ter também. Acho que também o município também tem que tomar as suas atitudes, tem que montar os conselhos, né, como o Dito falou, enfim. Mas ele é um modelo novo. Ele vem de baixo para cima. Um dos problemas que eu verifico, tenho até um artigo discutindo os orçamentos participativos, e uma concentração maior no de Porto Alegre, é que quem ficou de fora do orçamento participativo foram as associações de bairro. Eles acabaram ficando de fora, porque eles tinham um formato em que as demandas das comunidades eram, de certa forma, canalizadas através das associações de bairros, que davam um jeito de fazer chegar isso a um vereador, que, por sua vez, levava isso para as outras instâncias, né? Isso acabou sendo esvaziado em certa medida, né? Você nota, tem estudos qualitativos mostrando essa tensão entre as associações de bairro em Porto Alegre e o orçamento participativo. Isso pode ter os seus méritos, mas tem também os seus problemas, porque as associações de bairro, em certa medida, elas têm sua legitimidade porque elas estão lá na comunidade, né? É claro que há uma série de outras nuances nisso aí, mas, sem dúvida, isso não é uma instituição que poderia ser ignorada. Quando a gente vai e toma a decisão de fazer o plano de bairro no Jardim La Pena, em São Miguel Paulista, onde a conexão também com a cidade é através do trem, para lembrar um comentário logo do início, os primeiros a entrarem nisso são justamente as associações de bairro. O que é interessante é que, quando você faz esse instrumento em particular, você chama as diversas associações de bairro, se ele for bem feito, ele não vai excluir nenhuma. E, para além disso, você também acaba chamando outras instituições da comunidade. Então, ele consegue juntar toda a comunidade para isso. Os méritos desse tipo de instrumento? Não é o único, uma vez mais, há instrumentos parecidos com esse, mas eu acho que está começando a se criar um corpo de uma nova formato de participação, de baixo para cima, que você... Quando você faz de baixo para cima, a própria comunidade precisa se organizar para gerar esse produto que é o plano de bairro, né? Ele vai cuidar de questões micro, mas não pequenas, né? Então, ele não vai tratar de questões que envolvem volumes muito grandes de recursos. Não tem como, né? E aí, então, só reforçando, acho que isso tem que ter algo de cima para baixo, tem que ter ZEIS, e tem vários outros instrumentos mais propícios para isso. Mas ele vai ver o que está ali no barro do chão, né, como diria o Cometa. Ele vai ver, então, assim, aproveitando a Mofoana aí, ele vai ver que, quando tem enchente, os bebês não podem tocar no chão, e pelo fato deles não poderem tocar no chão, não poderem engatinhar, eles vão ter lá na frente problemas pessoais, problemas com os ósseos e assim por diante, porque eles não podem engatinhar. Uma vez mais também porque bebê na periferia está sujeito à inundação e não poder andar, e em outros lugares isso não acontece, né? Aliás, a primeira infância é particularmente afetada por essas microdemandas que eu estou falando, né?
A comunidade, quando ela se organiza, ela percebe que tem várias coisas que ela poderia fazer para melhorar a sua qualidade de vida, simplesmente a partir da sua própria organização. Né? O exemplo que eu mais gosto de dar, é o mais fácil, mas tem vários outros exemplos que a gente pode trazer depois para o debate, é resíduo sólido. Certamente, a responsabilidade da prefeitura é passar e coletar esse resíduo sólido. Mas a comunidade pode se organizar e colocar o lixo no dia certo, no local certo. Né? É só uma questão de coordenação. Se a maioria começa a fazer isso, os outros vão ter vergonha de não fazer a mesma coisa. Né? Isso é uma questão de organização dela, mas é difícil essa organização. Quando você junta todo mundo para pensar o que falta e você fala, olha, e as pessoas trazem isso, né? Algo que me emociona nesse plano de bairro aí eles colocarem lá em cima na hierarquia a organização deles e não apenas as coisas que eles precisam receber da prefeitura, enfim, de outros órgãos.